Dá uma olhada desse lado aqui agora. Desse aqui, ó, desse lado aqui, vai aparecer bem aqui, não, vai aparecer vermelhinho aqui em cima, tá aparecendo? Tá? Então bora. Ela vai no meu colo, Thaís. Pode, eu quero que tu leve minha lua. Saindo de Araguatins agora e em sentido a Estreito no Maranhão. Será um trecho aí de mais ou menos uns 135 km, 140 km, passando aqui na igreja adventista aqui. É bom registrar, não ficamos hoje para poder frequentar aí, mas estamos aí com uma rota muito grande, com a missão difícil, mas a gente vai ver se consegue chegar hoje ainda a Picos, no Piauí. Então, hoje o destino aí, a rota é grande, muito grande. Uma cidadezinha bem agradável, tranquila, confortável também. Tem muito atrativo por conta do Rio Araguaia, mas não deixa de ser um lugar legal. É um lugar pequeno, mas assim com uma estrutura muito boa pra gente poder ficar. Ficamos ali numa pousada chamada Oasis, um localzinho bem agradável, tranquilo. É muito simples, mas pra quem não exige muito, tá de boa. Hã? Não acredito, gente. Tivemos um problema com o tanque da moto do nosso parceiro aqui. Queríamos adesivar, não conseguimos. Mas aí a gente vai colocamos a camisa aí de proteção para poder evitar que haja novo desgaste. Aqui já a saída da cidade de Araguatins. Agora estamos seguindo em direção aí a BR-230. Vamos abastecer ali na frente. Tem um posto de gasolina ali na saída, vamos abastecer por lá. E aí a gente se fala mais quando a gente der uma parada, porque agora vai ficar muito forte a zoada do vento. Bom, galera, é isso aí, vamos lá, vamos começar. Esse é um trecho pequeno, galera, que a gente vai percorrer aqui entre Araguatins até ali a saída, que fica bem próximo ali a divisa entre o estado do Tocantins e o estado do Pará. Então um trecho bem pequeno, tá ok? A gente vai perseguir esse trecho aí. Vamos estar mostrando alguns detalhezinhos da rodovia, que a princípio é até legalzinha, muito boa. A gente consegue ter aí uma noção aí de que o asfalto é bem cuidado. Bom, gente, nesse momento já estamos aí a pouco mais das 10 horas e 30 minutos. Tivemos aí um atraso, como vocês viram no início do vídeo. A gente tentou achar um local para tentar adesivar a moto do parceiro, não conseguimos, tá? Então nesse aí nós saímos tarde, perdemos aí praticamente aí umas 5 horas de viagem, porque nossa meta aqui inicial vai sair das 5 horas da manhã para tentar percorrer o maior trecho possível aí durante o dia. Usamos aí uma média diária de 16 horas de viagem direto, viu, galera? Saindo aí das 5 horas da manhã e entregando aí às 9 horas da noite, no máximo até 9 horas, porque para não ficar cansativo também vai ficar muito perigoso. E também porque os garupas aí, as garupas às vezes reclamam um pouquinho de que tá cansado, e com razão, né, galera? As motos em si, apesar de ter um banco bem largo, não é muito confortável passar muitas horas conduzindo. Então aqui esse trecho aqui a gente percorre bem devagar, não tá andando muito rápido, apenas 80 km por hora. Também porque, como eu falei, né, somente aí uns 9 km mais ou menos, não passa disso. A gente vai percorrendo esse trecho aí para poder alcançar a BR-230, que é a principal rodovia que a gente vai estar circulando, né, durante a nossa viagem. Essa viagem tranquila inicialmente, e aí a gente consegue ter uma
boa noção aí de como é que vai ser o dia. Muito quente mesmo. Bom, galera, como vocês podem perceber, para nós aqui na região norte, o período do verão amazônico, ele é muito seco. Então a gente começa a perceber que na beira da rodovia sempre tem aí um trecho de queimada. Isso, para nós motociclistas que muitas vezes viajam despreparado, nesse caso aqui a gente está sem balaclava, a gente sofre muito com o calor. Esse quenturão todinho que a gente sente na estrada, ele causa muita irritação nasal, a garganta fica muito seca. Como a gente não atentou para esse detalhe, a gente não comprou balaclava, a gente inicialmente está sofrendo muito com essa questão do calor. A umidade também ela baixa muito, que ainda castiga mais nessa viagem. A gente já vinha reclamando no primeiro dia de viagem, que no caso é esse, que sentindo um pouco de desconforto, né? Doendo assim um pouco a região respiratória, né? Então a da face. Então incomoda bastante, ainda mais como eu falei, a questão da queimada complica um pouco mais, porque deixa mais um dente inalar também essa questão da fuligem, da fumaça, e aí acaba complicando, ressecando ainda mais o nariz. Então é bem complicado isso, porque a gente não previu essa possibilidade, não previu lidar com essa questão. Então a gente está sofrendo um pouco, tenta fechar um pouco a viseira do capacete, mas ainda assim, por conta da velocidade, o vento consegue entrar, esse quentrão consegue entrar. E ainda mesmo porque a gente não consegue passar muito tempo com a viseira fechada, começa a suar tudo. O rosto fica molhado, a cabeça fica molhada e começa a dar aquele aquecimento na cabeça. Então a gente é meio que obrigado a levantar um pouco a viseira, deixar ela meio aberta na segunda regulagem. Então nesse primeiro momento da viagem a gente está sofrendo bastante por conta dessa questão da baixa umidade relativa do ar, da questão das queimadas que comumente acontece, muitas vezes acontece de forma acidental, mas também às vezes também a gente pode entender que às vezes é premeditado. Então a gente está penando um pouco. A gente já está chegando aqui no acesso aqui da BR-230. Então, na entrada da cidade de Araguatins tem uma pequena agrovila, não sabemos o nome dessa agrovila, mas a gente vai fazer esse pequeno retornozinho aqui para poder abastecer. E aí, fazendo abastecimento, a gente retoma a viagem novamente, sai de Tocantins, entra no estado do Pará e volta novamente aí e retoma de novo para o estado do Tocantins, seguindo em direção ao Estreito no Maranhão. Então aí a gente vai fazer esse pequeno retornozinho e retornar para a BR-230. Bom, galera, quem quiser ir para o Pará, siga a direita. Nós estamos indo agora para o Maranhão, tá? É a entrada que vai para a cidade ali de Araguatins, tá ok? Agora nesse momento a gente vai fazer o retorno aqui do GPS, para ver se a gente faz aí essa rota. Só deu um pequeno problema. Posto de gasolina. Pois é, né? Eu achei que ter visto um aqui. A gente vai parar um pouco aqui a gravação para ver se a gente acha um posto de gasolina aqui no Google Maps.
gente vamos retornar aqui um pouco, né? Vamos abastecer ali na frente. 1 km o rapaz falou que tem um posto de gasolina. A gasolina em Araguatins ali tava bem salgado. A gente vai retornar, ó, entrando mais uma vez no estado do Pará. A gente falou que não queria entrar agora no Pará, mas vamos ter que voltar pro Pará de novo para abastecer. O pessoal fala que quem entrou no Pará ou pediu para Pará ficou. É verdade. Mas a gente quer conhecer outros lugares. Vamos lá, vamos seguir viagem. É isso aí, vamos abastecer agora no posto Shell, aqui na divisa de Tocantins com o estado do Pará. É isso aí, vamos ver como é que tá o litro da gasolina, para ver se muda alguma coisa. 5,99, lá em Tocantins estava 6,79 o litro da gasolina. Então vamos melhor abastecer aqui no Pará mesmo. Vai encher o tanque, amigo? Ah, tá, pensei que você ia encher o tanque. Eu não ia dar a volta aí pra abastecer, que aqui ia demorar menos. Valeu, obrigado. Vamos esperar aqui então dessa vez. É. A galera quando vê a moto aqui fica impressionada, gente. A bichinha, ela é uma moto muito boa, muito confiável. A NMAX aqui já rodou 780 e poucos quilômetros. Pegamos um trecho terrível ali de 45 km na BR Transamazônica. Moço, coisa de Deus não. Negócio fora do comum. Junho antecipa logo ali também, vai logo para abastecer lá, ó. Coisa de Deus não, moço. Que a gente aguentou na Transamazônica e a bichinha, a guerreira foi, ó. No asfalto ela anda bem demais. Agora, na estrada de terra você tem que reconsiderar. Como a gente não vai passar o resto da vida dando estrada de terra, então vale a pena ter uma moto dessa. Mas anda bastante. É isso aí, galera, mais uma vez aí, tocando viagem, tá? Saindo aqui mais uma vez aqui, terminando de fazer abastecimento. Agora a gente sai novamente aí do estado do Pará e entra mais uma vez aí no estado do Tocantins pela BR-230. A gente vai estar fazendo essa viagem todos os dias, uma média aí de 80, 90 km por hora. Porque foi o que a gente acordou inicialmente, então não tem como fugir dessa regra. A gente busca estar fazendo todo esse trajeto com essa velocidade por uma questão mesmo de segurança. É a nossa primeira viagem, então não dá pra gente vacilar com essa questão de velocidade, também porque a gente não sabe o que está acontecendo na pista, a gente não conhece, a gente não sabe se tem um pavimento, como é que pode vir, acidentado, cheio de buraco. Então a nossa média mesmo vai ser essa, devagar e sempre. Também porque estamos iniciando a viagem, né? Então, apesar já de ter percorrido aí apenas meia hora de viagem nesse dia, no caso aqui um dia de sábado,
Então a gente está fazendo esse trajeto aí, uma velocidade bem conservadora. É meio questão de segurança. E a gente vai seguindo viagem aqui, galera. A gente se fala novamente. Vamos girar, girar, até o dia clarear. A vida é muito curta, não vou parar. Aumente o som da caminhonete, põe no 12 sem ter dó. Toca um Tião Carreiro, um Chitãozinho e Chororó. Sou metade santo, outra metade malandragem. Estiloso na fazenda e selvagem na cidade. Esse é meu jeito e ninguém consegue me mudar. Acordo em um canto e vou dormir em outro lugar. Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito meio louco, imperfeito. Não quero entender. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem, que te faz sonhar. Vamos girar, girar, abra as asas pra voar, não existem limites. Vem se entregar, eu acelero na balada e no meu rancho encontro a paz, não perco tempo pra dormir. Eu quero é mais, desligo o celular e ouço a voz do coração. Eu quero ouvir mais sim e menos não. Esse é meu jeito e ninguém consegue me mudar. Acordo em um canto e vou dormir em outro lugar. Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito meio louco, imperfeito. Não quero entender. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem, que te faz sonhar. Desse jeito meio louco, imperfeito, não quero entender. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem, quem te faz sonhar. Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito meio louco, imperfeito. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem, que te faz sonhar. Voltando aqui rapidinho, galera, só para trocar uma ideia com vocês. Perdoe aí um pouco essa questão do ruído, tá? A princípio, a viagem muito tranquila, tá? A gente fica impressionado com essa questão da paisagem, que a gente tá podendo ter a oportunidade de ter esse contato. Então pra gente acaba sendo muito novo, muito inovador e desafiador também fazer uma primeira viagem dessa e percorrer uma quilometragem tão alta. Que eu estava falando para vocês, é muito bom, mas eu não posso negar para vocês, alguns cuidados precisam ser tomados para você poder fazer uma viagem dessa, tá ok? Principalmente dependendo da estação do ano que vocês forem fazer. Aqui para nós a gente conhece só duas estações, que é o inverno e o verão. Então nesse período para nós aqui, quando é período de verão, principalmente aqui no estado do Tocantins, o clima ele fica extremamente seco, chega a ficar mais seco ainda do que no estado do Pará, ainda mais porque naturalmente a gente vai ocorrer uma transição aí de vegetação, e por conta dessa transição de vegetação
acaba que o clima ele fica muito mais seco, muito mais quente. Então para nós aqui ele é quente assim, mas não como está sendo aqui no estado do Tocantins. Então é realmente assim muito desafiador. Ainda mais que, como vocês podem estar vendo aí, a gente decidiu fazer a nossa bagagem e acabou que fizemos um planejamento para poder carregar parte dessa bagagem dentro do bagageiro da moto, no meio aqui da moto, e essa mochila era para a passageira estar carregando. Então a gente não deu. Embora tenha a garupazinha lá atrás, o planejamento era de que essa bolsa ficasse suspensa ali na garupa. Não rolou. O peso todo dessa bolsa estava indo nas costas. Embora que ela não estivesse pesando aí mais do que 4 quilos, aqui nessa bolsa a gente está levando somente um pouco de alimentação, isotônico, energético, barra de cereais, um doce para tá fazendo a reposição de fluidos e também reposição de carboidrato para a gente poder viajar e não cansar muito nessa viagem. Então assim, cada vez que a gente passa por uma seção de nuvem aí, gente, literalmente é um refrigério, porque nessas zonas a gente consegue perceber um pouquinho essa questão da mudança de temperatura. Não é muito, gente, mas já conforta bastante, porque eu estava falando para vocês, o sol aqui ele castiga mais, castiga muito mesmo. E como a gente viaja nessas motinhas de baixa cilindrada, no caso a minha é o NMAX 160, ainda tá com pouco mais aí de 1.800 km, tá? Eu comprei ela, fiz questão de rodar em 2 semanas 1.000 km. Rodei na verdade um pouquinho mais, 1.100. Mas ainda assim ela tá ainda maciando o motor. Pelo que manda aí o manual, essa moto aí é para rodar até uns 2.000 km, se não me falha a memória, numa tocada assim bem modesta, bem conservadora, obedecendo aí os cuidados, essa questão aí de velocidade, não abusar muito do acelerador. Então a gente tenta seguir esse protocolozinho aí e não abusar muito da moto. Embora a moto esteja bastante carregada, ela ainda consegue se desenvolver bem, mas ainda assim é bem cansativo. Você que vai viajar aí de moto de baixa cilindrada já vai sabendo, viu? Não é tudo flores não, é bem cansativo, porque se a gente tivesse aqui uma moto fazendo uma média aí de pelo menos 20 a 30 km por hora a mais na velocidade, já faria uma diferença muito grande, porque o tempo de viagem ia reduzir, mas em compensação a quilometragem iria aumentar, né? Porque a gente já está fazendo uma viagem de cruzeiro aí dentro aí dos 130 km por hora. E para nós aí qualquer coisa que venha diminuir essa questão da velocidade é um atraso. Então, como a gente tá viajando com um parceiro aí que ele ainda é bem novato mesmo nessa questão de viagem em rodovia, a gente segue tomando alguns cuidados, tentando aí resguardar a segurança dele o máximo que a gente pode. Então, toda vez aqui que a gente chegar numa situação dessa, deparar com a questão de ultrapassagem, a gente vai ter que segurar mesmo, não vai ter pra onde correr não. Então a gente vai penar bastante aí nessas viagens, porque como a motinha está muito pesada e o motor ainda está em processo de amaciamento, a gente não vai conseguir fazer uma ultrapassagem com segurança. Então a gente vai estar sempre assim, ó, nessa tocada, pegando esse bafo quente aí dos veículos, principalmente os caminhões. Carro pequeno aí que nem caminhonete não dá esses bafos quentes não. Agora caminhão, meu patrão, aqui o sistema muda, viu? Fica bem quente, fica bem cansativo. E esse vento, gente, entra no nariz, fica daquele modelo, viu? Recomendo vocês, quando forem fazer as viagens de vocês, tenha que aí adquirir, providenciar uma balaclava, faça aí uma máscara, corte uma meia, a minha calça da patroa, faça 2 dobras aí para vocês não pegar esse vento todinho no rosto, porque esse vento quente aí, ele castiga muito, mas muito mesmo. Então, como vocês podem ver aí, gente, ó,
meio que uma transição. A vegetação ela já começa a adquirir uma forma bem predominante mesmo de transição de vegetação amazônica para vegetação de cerrado. As árvores já não são tão grandes quanto é a característica naquela região norte. Então, por causa disso, fica bem mais quente, não consegue fazer uma região aí de zona de microclima. Então, por isso a gente sente bastante essa questão do calor. Por mais que o pavimento asfáltico ele aumente a questão da sensação térmica, mas ainda assim, quando há zonas de microclima, a gente fica bem mais resguardado dessa questão do calor, tá? Então, vamos tocar a viagem aqui. Daqui a pouco eu volto de novo para vocês pra gente trocar uma ideia. Bom, turma, fazendo uma observaçãozinha aqui, cara, é impressionante o nível e assim, não vou nem dizer nível, mas o cuidado que o governo do estado de Tocantins tem com a BR-230. Vou ser bem sério, eu não sei se é o governo do estado de Tocantins que cuida da BR-230, mas a diferença entre a BR-230 no estado do Pará e a BR-230 inicialmente aqui no estado do Tocantins, ela é visível e risível também, porque aqui no estado do Pará a gente tem uma percepção muito diferente dos outros estados, e essa viagem ela está sendo de um aprendizado muito grande, porque a gente consegue ver e ter uma noção, uma perspectiva de que os outros estados eles cuidam muito mais dos seus pavimentos, né? Então aqui o estado do Pará ainda não, o governo aqui ainda não cuida tão bem dos pavimentos, né? Então as rodovias elas são bem acidentadas, então eu recomendo cautela quando vocês entrarem aqui no estado do Pará. Vocês vão ver quando vocês estiverem nesse período de viagem aí, quando vocês vierem para essa nossa região, vocês vão ver que quando vocês saem do estado do Tocantins é como se você estivesse entrando em outro país, literalmente, porque o pavimento ele não é bem cuidado, galera, é bem maltratado mesmo, bem judiado, cheio de remendo. Então ainda assim você consegue, dependendo da moto, fazer um bom
deslocamento, tá? Então aí quando vocês forem seguir essa viagem para cá, vocês tenham um pouco de cautela com o asfalto, tá? Ele engana muito, tá? Porque você pensa que o asfalto tá bom, quando pensa que não, aparece na sua frente aquela buraqueira desgramada. Então é bem complicado. Eu não gravei inicialmente porque não dava, galera, para estar concentrando a atenção em gravar e viajar, justamente por conta dessa questão, tá? Muita buraqueira, o asfalto bastante acidentado. Não dá, galera, não dá de jeito nenhum. Até mesmo porque eu tô usando um suporte caseiro, tá? Eu fiz um suporte dessa queixeira do capacete. Eu fiz um suporte que é amarrado nele, tá? Então usei cola, que era Audite, fiz uma gambiarra violenta para poder colocar o celular, para poder gravar essas imagens que vocês estão vendo, tá bom? Então, por esse motivo eu não gravei o trecho inicial da nossa viagem de Altamira até aqui o estado do Tocantins. Então, agora que as estradas já parecem ser bem melhor, a gente está gravando aí para poder ter aí essa recordação e poder postar para que os colegas aí aventureiros possam se nortear aí, através das imagens aí a real estado em que se encontram as rodovias, tá? O que eu achei interessante, galera, a gente pensa que quando for fazer uma viagem, a gente imagina que vai encontrar, gente, uma rodovia cheia de caminhão, mas galera, não é isso não. Demora muito, viu, pra gente poder encontrar um carro. E aí a gente meio que fica assustado, fica com medo de fazer essas viagens, achando que vai estar dentro aí de um trânsito no início de cidade, mas não é bem assim não. Mas demora bastante, viu, galera? Às vezes a gente chega a passar aqui de 1 hora sem encontrar um único veículo, somente nós mesmo aqui na rodovia, como se a estrada tivesse liberada somente para nós. Então é um ponto positivo, mas também pode ser um ponto preocupante, tá? Porque se você não estiver devidamente preparado, acontecer alguma coisa, furar um pneu, a moto vai dar um problema. Essa questão das rodovias estarem com pouca movimentação, você pode passar por um perrengue, você pode demorar a conseguir um socorro. Não espere muito que seguradora vá lhe atender, porque se você não tiver sinal para você ligar, não adianta nada você ter uma boa seguradora, tá? No caso aqui a gente tá com a Surrai, mas ainda assim não é para confiar muito, tá? Então você tem que saber fazer os seus devidos cuidados, suas devidas manutenções e fazer os seus pequenos reparos caso você venha precisar. Que a gente deu errado aqui na estrada, tá? A gente já está retomando novamente. Às vezes o GPS não é muito claro nas informações. E aí a gente meio que fica perdido. Ainda mais que eu não estou usando fone de ouvido. Aí eu não estou escutando bem o que as orientações que o GPS está dando, tá? Então fica muito falho o volume, a gente não consegue ouvir com bastante clareza o que está sendo ali orientado no GPS, tá? Então é isso aí, tem que tomar muito cuidado, tem que observar bem. A gente estudou bastante o mapa que a gente ia fazer a nossa rota. BR-230 para nós já estava certo de que seria a nossa principal rodovia até chegar ao nosso destino, que é Maragogi, tá bom? Vocês podem ver, galera, entrando aí novamente, a rodovia é muito cuidada, viu, gente? Dá gosto de você ver, porque para nós isso não é realidade, tá bom? Não é realidade mesmo. Até mesmo já ali na entrada da cidade você vê que, eu falo aqui da nossa região, da nossa cidade onde mora, não é bacana, viu? O asfalto ele é bem estragadinho, tá? Ele não é tão cuidado, ele tem umas depressões já por questão de desgaste, porque chove muito, a qualidade do asfalto também não é boa. A chuva acaba criando umas erosões no asfalto, leva bastante do piche e às vezes só fica colado ali um pouquinho aquelas britas. E quando não usa brita é gorgulho mesmo, tá? Então acaba que se torna um asfalto e um pavimento bem liso, bem escorregadio. Então vocês tomem cuidado, tá bom, galera? Bom, galera, como eu falei pra vocês, essa transição de vegetação ela é muito impressionante. Ó, à medida que a gente vai se aproximando mais aqui da região Nordeste,
vai havendo ainda mais a evidência da transição da vegetação. Então as árvores elas vão perdendo um pouquinho de altura, elas vão ficando bem menores, elas não são tão grandes. A gente começa a perceber que a presença é marcante do chapadão, que é o que tem bastante aqui na região do estado do Tocantins. A gente não vai poder adentrar muito ali ao interior do estado do Tocantins, vai passar bem aqui em cima mesmo, um trecho inicial de 200 km, 280 se não me falha a memória. Então a gente percebe que nesse ponto inicial aqui, já na metade da viagem, vamos colocar assim, essa transição marcante aqui da vegetação e também do relevo. Então para nós isso aqui não é muito evidente, tá, galera? A gente tem umas elevações bastante assim sinuosas, mas não tão evidente quanto essas aqui do estado do Tocantins. Então pra gente está sendo assim um ponto de admiração muito grande poder estar contemplando essas paisagens. Então para nós isso aqui é algo assim que deixa a gente bastante impressionado, mesmo assim com o coração bem agradecido de estar podendo estar fazendo uma viagem dessa e contemplar essa exuberante natureza aqui do estado tocantinense. Então muito bacana, muito bonito mesmo. A gente ficou bastante feliz de poder estar fazendo essa viagem. Então sempre alguma coisa que tira a nossa atenção, porque assim, para nós assim é tudo novo, galera, muito novo mesmo. Então isso meio que deixa a gente vou dizer somente feliz, mas assim bastante espantado mesmo, porque é muito bacana poder contemplar. Então olha só o que vocês viram aí. Não demorou muito aqui, a gente fez uma transição assim meio que abrupta, né? Então agora nesse momento aqui, aonde já tá pouco mais ali das 2 horas da tarde, a temperatura tá bem elevada aqui, vocês podem ver que o sol tá a pino, muito quente mesmo, galera. A gente tá sentindo aqui na pele o que tá acontecendo, mas ainda assim admirando bastante essas formações rochosas aqui de arenito. Então muito bonita mesmo. A gente tá bem impressionado com tudo isso que tá acontecendo. Um topzinho bem acentuado, ladeira bem comprida. A Armante não sofre muito, tá, galera? A minha particularmente tá subindo aqui a 86 km por hora. Então tá de boa, não baixa muito, tá, porque ela é automática. Então essa mudança aí de polia, então ela acontece meio que instantânea. Então ela não perde muita velocidade, ela meio que mantém. Então, gente, como eu falei pra vocês, olha só, esse aqui traz um alívio violento quando a gente pega aí uma boa cobertura de nuvem. A gente consegue aí sentir bastante essa questão da mudança de temperatura. Então a gente meio que, quando passa por esses bolsão aí de nuvem, a gente fica bastante assim refrigerado, literalmente, porque fica bem mais fresco, fica bem mais frio. E a gente meio que dá uma recuperada quando a gente passa por esse tempo. A gente começa a respirar bem mais, com bem mais profundidade. Porque quando você tá nesses quenturão, galera, você não consegue, viu? E se você faz isso, você resseca muito o nariz, você resseca muito a boca, a garganta fica bastante seca. E aí não é legal, tá bom? Você desgasta muito, você perde muito rendimento, começa a dar aquele cansaço, já fica bem aparente. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never
answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.
Pera aí, Thaís, deixa eu botar meu óculos. Tu vai ficar dizendo que tá gravando até caramba toda hora aí. Não, mas é porque o negócio, ele tava fazendo contato, agora não tá mais fazendo não, bora. Então vamos falar, né, da Carolina? Sim. Ah, sabe como é que ela tá? Já tá com fome, ó, tá vendo? Olha só, galera, que coisa incrível, gente. Olha só esse chapadão, uma coisa assim extraordinária. A gente pôde contemplar somente esses pedacinhos aqui porque é, é, o, é um trecho muito pequeno, gente, do estado do Tocantins, somente 285 quilômetros, se não me falha a memória. E isso de fronteira, tá? De divisa entre o estado do Pará e o estado do Maranhão. Então é um trecho muito pequeno, tá, galera? Mas ainda assim, cara, que coisa linda. Para nós isso aqui não existe. É a primeira vez que a gente está contemplando essas paisagens, esse tipo de relevo. Para mim que sou professor, sou geógrafo, formado em geografia, então para mim isso aqui, gente, é tudo muito novo, é algo assim que eu consigo apreciar com muita profundidade, porque eu admiro muito essa questão da formação do relevo, e para mim essa viagem está sendo assim algo assim inovador, literalmente. Eu estou apreciando demais mesmo essa viagem, algo assim muito bonito a gente poder contemplar toda essa formação de transição de relevo. Então, olha só, gente, que cena extraordinária. Puta que eu pariu, até que vale um palavrão. Olha aquela colina ali em formato de pirâmide ali no fundo, gente. Que coisa linda, olha esses castelos, ó. Nossa senhora, gente, é muito bonito isso aqui. Eu recomendo demais, assim, que vocês conheçam mais essa região aqui, da região do norte do país, principalmente essas regiões onde a transição de vegetação é evidente, tá? Então aqui, olha, gente, muito bonito mesmo, assim, algo assim, algo fantástico mesmo de você poder contemplar. Aqui, ó, como eu falei para vocês, as árvores elas já começam a perder um pouco de altura, elas já não são mais árvores tão grandes, são árvores já pequenas, né? Até mesmo as mangueiras elas já não são tão grandes quanto no interior ali do estado do Pará. Então as árvores são bem menores. Olha só, essa árvore amarela que vocês estão vendo aí é um ipê. Isso aí é para nós aqui uma árvore que dá aproximadamente aí de 25 a 30 metros de altura, tá? Do chão até a última folha lá em cima. E aqui, elas são bem pequenininhas. Acho que aquela ali tá dando ali uns 4, 5 metros de altura no máximo.
Então acredito que isso deve acontecer por conta da questão do solo, a questão do arenito. Não sei se esse solo aqui ele é um solo rico, se ele é um solo pobre, mas pelo menos aqui o que a gente pode perceber é que as árvores elas não crescem muito, tá? Então por isso que a gente sente bastante essa questão do calor. Então é um negócio assim que é desgastante, mas também é de causar muito assim, a gente fica muito feliz de poder estar vendo. Então é muito legal. Passando uma comunidadezinha aqui pequena, não vimos o nome. É algo assim que a gente achou bastante assim estranho. Geralmente você espera poder encontrar na entrada e ao final das agrovilas alguma identificação com o nome do lugar. Até agora que a gente percebeu que não é comum isso acontecer. A gente não vê com muita frequência o nome das agrovilas, o nome do lugar onde está passando. Então a gente só passa pelo lugar e não sabe o nome, não vê nada. Então a gente meio que está só mesmo passeando sem conhecer muito, né? Então muitos locais assim, a gente está passando e não está conhecendo o nome das agrovilas, o nome da cidade. O que a gente percebe muito aqui é que toda a rodovia transamazônica aqui no estado do Tocantins, o intervalo de uma agrovila para outra é muito pequeno, não é muito longo não, tá? Para nós aqui a nossa a quilometragem de uma cidade para outra é algo assim em torno dos 80 a 90 quilômetros, tá? Dificilmente passa, tá? Dificilmente passa. Quando passa é algo assim em torno de 30 quilômetros a mais, mas é algo nessa média aí, ó, de 40, 50 quilômetros. Quando você sai de Altamira pegando 230 até chegar em Anapu, dá 143 quilômetros, mas tem a questão do Belo Monte que dá 65, 70 quilômetros mais ou menos. E aí quando você atravessa a balsa e você chega em Anapu, mais 70 quilômetros. Então de Pacajá a Anapu dá mais ou menos ali uns 90 e pouco, quase 100 quilômetros. Então é desse jeito. Já aqui no estado do Tocantins não. A gente percebe que a distância de uma agrovila para outra é bem pequena. Então sai de uma agrovila, não demora muito ali, 50, 40 quilômetros, já está cruzando com outra. Então é algo assim bastante interessante para nós isso aqui.
já saímos aqui do estado do Tocantins, tá? Nós estamos chegando agora aqui bem próximo, bem perto aqui, já a poucos quilômetros mesmo de Carolina, já aqui no estado do Maranhão. O pessoal aqui já está um pouco esgotado, a gente viajou pouquíssimos quilômetros, né? A gente andou em média aí de 3 horas, só 2 horas e pouco de viagem, não foi muito, tá? Até chegar aqui no Carolina, tá? Então a gente vai dar uma parada aqui pra comer alguma coisa e descansar um pouco, ó. Aqui, ó, passando aqui pela placa de divisas aqui de estado, divisas de município. A gente vai agora passar por Carolina, depois Riachão e depois Balsas. Então, assim, um trecho bem curto, tá? Essas cidades não são longe uma das outras. A gente vai conseguir fazer aí um trecho muito rápido de viagem. Então, vamos lá, vamos seguir viagem. Daqui a pouco a gente para almoçar. E aí no próximo vídeo, próximo episódio, a gente segue aí contando mais um pouco dessa nossa viagem, dessa nossa aventura que a gente está fazendo aqui no estado do Maranhão agora, tá ok, galera? Então, faltando aí pouco mais aí de 5 km para chegar no município de Carolina. Esse lugar aqui, gente, é um lugar fantástico, tá? A gente tá iniciando aqui, mas eu sei que aqui tem umas formações, uns relevos assim extraordinários. É isso aí, galera. Oficialmente chegamos aí ao município de Carolina. Vocês viram aí que passáramos a placa, confirmando, chegando aí na cidade. Aí a gente já começa a ver alguns banners. O impressionante aqui que é essa rede de lojas ainda do Paraíba ainda existe. Aqui pra nós não tem mais, tá, galera? Somente agora é presente aqui em alguns estados aí da região Nordeste que ainda é presente essa rede de lojas aí do Paraíba. Mas vamos lá. Estado do Maranhão, você já vê que muda bastante, né? Não sei se é por conta do horário que a gente tá pouco aproximando aí já das 15 horas, tá? O sol tá bem a pino mesmo, e a gente tá seguindo viagem um pouquinho cansado. As mulheres já estão reclamando, querendo parar para almoçar. Hoje decidimos fazer essa perna longa porque a gente saiu tarde lá de Araguatins, a gente saiu 10 horas. Então a gente decidiu esticar aí o máximo que a gente pudesse para a gente poder chegar aí até a cidade de Carolina. Então, nesse trecho que a gente está percorrendo aí já, que antecede os últimos quilômetros para poder chegar na cidade, a gente vai começando a ver aí, ó, presença de tráfego, de bastante caminhão, veículos pequenos. Mas esses caminhões aí que vocês estão vendo com caçamba, gente do céu, isso dá um vento violento. Dependendo da velocidade que você estiver, você sente uma porrada mesmo. É como se fosse uma porrada nos peitos, literalmente. Então, quando vocês estiverem aí transitando por essa região, que vocês encontrarem aí esses caminhões aí, esses bitrem, vocês maneiram um pouco a velocidade e jogam o máximo que vocês puderem ali para a linha de acostamento, porque a onda de vento é muito forte, você sente mesmo. E quando ele estiver te ultrapassando, meu amigo, joga a seta para a direita, reduz o máximo que você puder a velocidade e deixa o cara passar. Se você tiver numa moto de baixa cilindrada, até 200 cilindrada, esquece. Você não tem chance com um carro desse aí não, viu? Ele é muito forte, ele anda muito. Eu já vi esse carro fazer ultrapassagem aí. Eu estando a 110, o cara ultrapassando, engolindo tudo. Então eu acredito que um cara desse aí, ele com o pé colado no chão, ele vai andar brincando aí uns 130 km por hora. Esse aí eu não tenho nem um pouco de dúvida. Então vocês aí já ficam alerta aí para os companheiros que fazem viagens aí, tá ok?
Ah, joga pra direita e esquece. Se ele tiver de ultrapassando, pode jogar pra direita. Não faça força com um camarada desse não, que você se arrebenta, tá ok? Então aí, galera, vocês podem ver aí, já ao longe aí no horizonte a gente já começa a ver a presença aí dos primeiros registros aí de que a cidade tá chegando. Então a gente vai dar uma parada aí para comer alguma coisa, vai descansar um pouco. A gente não vai turistar aqui não, tá, galera? A gente só vai mesmo parar, descansar um pouco, almoçar e seguir viagem novamente. Então a gente vai encostar agora, tá ok? Você não quer comer? E a gente vai ter que direto, né, pra Balsa. Passa é pra cá. Aqui vai pra... O pessoal tá querendo parar pra comer. Carolina é aqui. Agora deve ser ele na frente. Mas eu vi uma churrascaria ali perto O Júnior queria tirar foto ali naquele posto. Que Tem negócio uma lá. churrascaria ali perto do posto ali. Eu vi bem na esquina ali, né? Carolina, ixi, né, tá muito aí, tá dessa Carolina, tá muito grande, já, né? Nem dá nessa Ei, viu que depois daqui, qual é o próximo ponto? É quantos quilômetros? Balsas. Quantos quilômetros? Cento e poucos quilômetros. 170 e poucos quilômetros. Balsa, não vou dar. Essa não é a rota do ônibus não, né? Não. Não. A rota do ônibus foi pra Teresina. Deixa eu falar pra vocês. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still